Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Primeira Coríntios 15, do 12 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é recorrente pregar-se que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, nós rogamos nesta hora que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra e traga ao nosso coração a verdadeira esperança que vem do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que apresenta-nos o Cristo ressurreto. A ressurreição que aponta para a esperança que podemos ter nele e tão somente nele, Deus. Que a nossa esperança no Senhor não se limite às coisas desta vida, Deus. A este mundo, a este lado da eternidade, onde tudo é muito passageiro, onde tudo está sujeito, Deus, ao pecado e às intempéries deste mundo. Instrui-nos pela Tua palavra e encoraja-nos por meio dela. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Se você tem uma dessas Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, da nossa editora, lá no fundo dela, depois do inário, tem o Credo Apostólico. Procurei. Lá nas últimas páginas. Quem sabe de cor, terá a oportunidade de recitá-lo e relembrar agora. Leiamos ou recitemos todos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Louvado seja Deus por estas verdades. E uma das verdades contidas aqui, irmãos, repetida pelo Credo Apostólico em dois momentos, é justamente a ressurreição. Nós acabamos de dizer que cremos, e de fato cremos, se você percebeu, principalmente para os novos convertidos, que foram recebidos recentemente, são perguntas que aparecem naqueles questionamentos aqui, antes de você ser batizado. Você crê em Jesus Cristo como o único Filho do Senhor? Você crê
que ele ressuscitou, que ele morreu, que ele padeceu, é basicamente o credo apostólico, né? São crenças fundamentais, bases fundamentais do cristianismo, da doutrina do evangelho. E presente aqui, nós acabamos de dizer que nós cremos no Cristo que foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Ao final dizemos que cremos também na ressurreição do corpo. De modo, irmãos, que o nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo formam o tripé daquilo que é a base do cristianismo. Diante de tantas diferenças que nós temos, esses dias tem se levantado uma polêmica muito grande, né? Na internet, entre os teólogos da internet, né? Aqueles que gostam de briga, de encontrar confusão teológica em tudo. E a nova pergunta da modinha é se é possível chamar irmãos, dizer que irmãos de outras denominações, sendo algumas dessas denominações inclusive muito complicadas em algumas de suas doutrinas, mas se é possível chamá-lo de irmão, se é possível dizer que ele é crente em Cristo Jesus também, né? E uma resposta mais sábia que tenho encontrado é alguns pastores que decidem dizer o seguinte: olha, eu acho que pode ser chamado meu irmão em Cristo todo aquele que confessa que Jesus Cristo, e apenas Jesus Cristo, é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Se o indivíduo declara isso, e declara mais ainda, que Jesus Cristo nasceu, credo apostólico, que ele nasceu de um nascimento virginal, é o Filho de Deus encarnado, que ele não apenas nasceu, mas ele morreu, cumprindo a obra de salvação do Senhor Jesus, mas que ele também ressuscitou ao terceiro dia, e um dia virá. Não tem como dizer que esse alguém não é crente, não nasceu de novo, porque isso é a verdade básica, mais sólida do cristianismo. Sim, é possível que ele também creia em outras coisas, que ele não deveria crer, né? Porque falta estudo da palavra, falta conhecimento bíblico, falta discernimento do Espírito Santo, falta maturidade na fé. Mas isso aqui é a base, irmão, isso aqui é a base. Isso aqui era apenas nisso que cria o ladrão na cruz, que não conhecia doutrina nenhuma mais. Mas ele sabia de algumas coisas. Ele sabia que aquele homem não era um homem qualquer. Ele sabia que aquele homem era o Filho de Deus, de fato. E ele, de algum modo, sabia que aquela cruz não representava a derrota daquele homem que estava ali, que não é apenas um homem apenas, era o Deus homem. De modo, irmãos, que nós estamos diante daquilo que é basilar da nossa doutrina. Mas nessa manhã eu quero enfatizar especificamente a ressurreição de Cristo. Porque eu tenho uma leve impressão que, por exemplo, as nossas canções falem muito mais acerca da morte de Cristo do que da ressurreição de Cristo. A mensagem do Evangelho muitas vezes se resume e para na morte de Cristo. É como se a mensagem do Evangelho terminasse ali, com um grande sacrifício de Cristo. E sim, esse é um ponto central na própria Escritura. A ceia do Senhor que queremos celebrar hoje aponta para a morte de Cristo, para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é quando Ele mesmo diz, olha, está consumado. Mas a grande verdade, irmãos, não sei quantos já pararam para pensar no peso teológico que tem isso, é que se a mensagem do Evangelho terminasse na cruz, se a mensagem do Evangelho terminasse no Calvário, não haveria cristianismo, não haveria Evangelho. Ele não seria Deus. E mais ainda, como diz Paulo, não haveria esperança. A nossa fé, a nossa pregação seria vã. Mas a mensagem do Evangelho continua mostrando que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele matou a morte através da sua vida. E isso é a grande esperança do Evangelho. É a grande continuidade da mensagem do Evangelho. Por que essa mensagem é tão real
e tão necessário nos nossos dias, irmãos. Porque muitos são os que se declaram cristãos nesse país, onde todo mundo é cristão, basicamente, né? Muitos são os que se declaram cristãos, mas creem no evangelho até a primeira linha. Eu não sei se você sabe disso, mas muitos são os que se declaram cristãos, creem de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio, que morreu. Mas quando começa a falar dessa história de céu e inferno, não, aí não. Rapaz, o inferno é aqui. Já ouviu essa frase? O inferno é aqui, rapaz. Não existe não esse negócio de inferno, condenação eterna, morte eterna, vida eterna. A vida é aqui mesmo, é aqui, acabou, morreu, acabou. Que é justamente essa, claro, a grande crença do mundo cientificista, darwinista, evolucionista, o qual nós vivemos. Somos apenas matéria. Somos apenas um conjunto, um conglomerado de células e de encontros eletroquímicos que acontecem no nosso corpo, na nossa mente. E morreu, acabou. Viramos pó, vamos para a terra e acabou. Não há eternidade, não há céu. Isso é lenda, isso é conto, isso é um folclore que foi implantado no coração, sobretudo do mundo moderno, influenciado por uma cultura greco-romana, de um mundo ocidental. O triste é que o mundo oriental também crê na vida após a morte, né? Com base em outros deuses. E por que crer na vida após a morte? Você já parou para pensar por que a maioria das civilizações, culturas, acredita na vida após a morte? Você sabe que não é apenas nós, enquanto protestantes reformados, que cremos na vida após a morte, né? Os cristãos, de modo geral, creem. Os católicos, os apóstolos romanos, compartilham da mesma ideia. Bem deturpada, né? Com purgatório, tem purgatório, não tem purgatório, agora tem, agora não tem mais, precisa pagar a penitência, não precisa. Mas de algum modo creem. Mas não são apenas eles, os espíritos também creem, os budistas também creem, os islâmicos também creem, os hinduístas também creem. Por que essa crença? Você parou para pensar? Por que essa crença em algo a mais, além daqui? A Escritura não responde por quê. É porque Deus fez o ser humano para ser eterno. Deus fez o homem para a eternidade, e assim será. E assim será. A grande verdade é que alguns poucos que entrarão pela porta estreita experimentarão essa eternidade naquilo que a Escritura chama de vida eterna. E o grande número que entrará pelo caminho largo que conduz à perdição também experimentará a eternidade. Nós não somos aniquilacionistas, né? O ímpio também viverá eternamente. Saiba disso, lembre-se disso. O ímpio não será aniquilado, deixou de existir quando Cristo volta e segue-se o juízo final. Não, ele vai viver também. Só que ele irá viver numa condição de morte eterna, condenação eterna. Mas ele também irá existir eternamente, assim como nós. A grande diferença é que estaremos ao lado do Pai, contemplando o Senhor no novo céu e nova terra, experimentando a vida eterna. Então, irmãos, essa mensagem aqui que Paulo traz para os irmãos de Corinto, num contexto extremamente influenciado pela filosofia que nascera há pouco tempo ali no mundo greco-romano e muito efervescente, que olhava para o homem, o ser humano, limitado a um corpo. Havia uma crença, sobretudo por uma influência do estoicismo, de que as nossas limitações, as limitações que nós temos, a temos por conta deste corpo, qual estamos aprisionados. E a morte sendo a separação da alma e do corpo, né? E nesse sentido eles estão corretos, né? A morte e essa ideia de separação seria a grande libertação do espírito quando sai deste corpo. Então a ideia de voltar para o corpo, que é justamente a ideia da ressurreição, eu espero que você ainda não permaneça influenciado por uma visão equivocada, né, de que no céu nós seremos como os anjos em espírito, com asinhas, né, vestidos de branco. Não, nós teremos um corpo físico, palpável. Você poderá abraçar Jesus, literalmente.
Assim como você abraça o irmão aqui no final do culto, você pode chegar no céu e dar um abraço em Jesus. Ele está lá em corpo. E em corpo nós seremos ressuscitados. É isso que é a ressurreição. Não existe ressurreição sem corpo, irmãos. Não existe isso. É por isso que é até um tanto equivocado, né? Essa crença, que vem muito, inclusive, também do catolicismo romano, não é? Da ideia de uma vida eterna em espírito. Não, Deus fez o homem composto de matéria e não matéria, de espírito ou alma, não é? Que biblicamente falando é a mesma coisa, e corpo, nessa conjunção do que é o homem. E é assim que será no novo céu e nova terra. Mas o fato é que, assim como nos nossos dias, existem aqueles que dizem que ressurreição que nada, que vida eterna o que é, o inferno é aqui, o céu é aqui, aproveite agora, morreu aqui, acabou tudo. Isso não é algo novo, não é algo próprio do século XXI. Já acontecia aqui, e é justamente esse alerta que Paulo está trazendo aqui. Mostrando, então, que a ressurreição era algo real. Mas haviam aqueles que estavam dizendo, né, pelos cantos da igreja, de que não há ressurreição. Então diz ele, ora, se é recorrente pregar-se, e o próprio Paulo era um grande pregador desse tema doutrinário que é a ressurreição. Verso 12, acompanha comigo. Se é recorrente pregar-se que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, como é que, pois, se afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, não creiam nesta heresia, não creiam neste ensinamento falso, equivocado, que sorrateiramente tem trazido dúvidas para a cabecinha de alguns de vocês. Vocês têm ouvido a pregação do evangelho que consiste que Deus foi enviado aos céus, morreu, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. Como é que agora vocês estão dando ouvido que não há ressurreição? Não há ressurreição. A ressurreição, então, Paulo vem para mostrar que é a base do cristianismo. O argumento de Paulo aqui é muito bom, né? Em dizer, olha, então quer dizer que não há ressurreição. Então deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos de Corinto. Se não há ressurreição, então vamos abandonar tudo isso aqui, estamos só perdendo o nosso tempo. Vocês são mentirosos, eu também, na mensagem do evangelho, porque se a salvação consiste justamente naquele que venceu o que eu não poderia vencer, que é a morte. Então, se ele não venceu, se ele não ressuscitou, então a pregação é vã, a fé é vã, e mais, nós somos mentirosos. Porque estamos aqui pregando a mensagem do evangelho e uma esperança que não existe. É bem lógico o pensamento de Paulo, né? Acompanhei o desenrolar dele, verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã, é inútil. Não vale de nada a sua pregação. Muito menos a fé. Muito menos a vossa fé. Porque é o seguinte, irmãos, vejam. Houveram muitos outros líderes. Jesus não vem bem com a intenção, né, de se colocar como um líder, mas ele não deixa de ser um. Mas Jesus, houveram muitos outros líderes como Jesus. Houveram muitos outros homens que foram elencados à posição de deuses, como Jesus, que passou por aqui, por essa terra. Algumas figuras, inclusive, muito conhecidas, né, como Buda, como Maomé, como Nostradamus e tantos outros. Mas você sabe qual é a grande diferença entre esses e Jesus, né? É que todos esses morreram e permaneceram mortos. Permaneceram mortos. O que é que diferencia então Jesus de todos os demais deuses? É que só ele ressuscitou. Só ele venceu a morte. Só ele mostrou quem é que de fato tinha o domínio sobre a vida e sobre a morte. Ele mesmo, que é o autor da vida. Então, se ele morreu como todos os demais que morreram, então ele é só mais um. Ele é só mais um Deus falso. Esse é o pensamento lógico de Paulo. E nós, diz o verso 15, nós então somos na verdade falsos testemunhas de Deus também.
Porque temos asseverado contra um Deus que ressuscitou a Cristo, o qual na verdade ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Aqui é o seguinte. Aqui vale lembrar, em termos contextuais, ali na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, que haviam alguns cristãos que até consideravam a possibilidade de Cristo ter ressuscitado, mas não acreditavam necessariamente na ressurreição nossa, na ressurreição do seu povo, dos seus servos, da ressurreição em corpo. É por isso que o tempo todo Paulo vai fazer essa comparação. Olha, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. É porque havia uma crença entre alguns de até considerar a ressurreição de Cristo, mas não a ressurreição dos demais. O que também é uma incongruência e contrasta com a doutrina bíblica da ressurreição, porque é como se colocasse, olha, ele só ressuscitou porque ele era Deus. Numa separação muito equivocada que sempre existiu ao longo da história, inclusive nos nossos dias, né? De tentar separar a humanidade de Cristo com a divindade de Cristo. E por mais que essas duas coisas sejam complexas de serem entendidas, né? Porque nós não temos nenhum outro exemplo para dar a não ser o próprio Cristo, sempre que separamos, isso é algo que você precisa saber, sempre que separamos ou usamos algum argumento que separa essas duas características, essas duas naturezas, né, da pessoa de Cristo, enquanto Deus homem, nós caímos em heresias, em erros, em equívocos bíblicos graves. Quer ver uma coisa? Isso acontece sempre quando damos o exemplo de que Cristo resistiu aos pecados, às tentações, e alguém diz assim, mas ele era Deus, né? Mas ele resistiu porque ele era Deus. Não cometa esse erro, não cometa essa heresia aí. Porque um argumento como esse, você está dizendo indiretamente, a humanidade de Cristo de nada vale nessa hora aí da tentação. Ele só resistiu porque era Deus. Na verdade não foi nem difícil para ele. Porque ele era Deus. Não. Ele eu gosto da expressão, né, da Confissão de Fé de Westminster, que é a melhor, né? Ou é a que menos erra, né? Porque não é bom dizer que ele era 50% Deus e 50% homem, né? Meio a meio, né? Porque senão ele é meio homem e meio Deus, né? Também não é boa a ideia de que ele era 100% Deus e 100% homem. Também não é boa a expressão, né? Os irmãos do Westminster usaram uma expressão muito boa de dizer que ele é totalmente Deus e totalmente homem. É isso que ele é. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele. Porque ele era tão homem quanto nós somos. A humanidade dele era tão real quanto a nossa. E ele não ressuscitou apenas em espírito, né, enquanto Deus. Não, ele ressuscitou em corpo. Mostrando que por mais que, e perceba, irmãos, que o argumento aqui não é de lógica nem de racionalidade, tá? Não é. Como é que você explica que o coração e o cérebro de alguém parou por 3 dias, e 3 dias é o dia, a ciência explica, né? Existem argumentos, tem alguns documentários muito interessantes na internet, mostrando argumentos científicos e biológicos, né, acerca da ressurreição de Jesus, né? E um deles mostra essa ideia de que é estratégia da parte de Deus que seja em 3 dias, porque depois de 3 dias o corpo começa a entrar em processos mais severos de decomposição. Então, ali ao 3º dia, ele ressuscita, ele volta a viver. O seu corpo volta a funcionar, as células voltam a reviver, os órgãos voltam a funcionar, o coração volta a bater, o cérebro volta a funcionar. Como é que você explica isso, pastor? Como é que a teologia explica isso? Não explica. Não explica. Porque como Paulo diz mesmo, olha, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Então Paulo continua dizendo,
Porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Verso 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E tem mais, vocês ainda permanecem em pecado. Lembra que eu falei que muitas vezes nós só enfatizamos a morte de Cristo, como se acabasse aí o plano de salvação de Deus? Não, irmãos, a verdade é que se a mensagem do Evangelho terminasse com a morte e o sacrifício de Cristo, se a mensagem da cruz e do Evangelho terminasse ali, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Por quê? Porque ele seria mais um que foi vencido pela morte. Era prova, inclusive, de que a morte, no caso dele, foi justa. Foi justa. E ele era só mais um. Mas a ressurreição de Cristo, na completude deste chamado do Senhor para o cumprimento do seu plano de salvação, aponta para a esperança que podemos ter nele. Paulo continua dizendo que se assim fosse, nós ainda estaremos em pecado e aqueles que morreram estão perdidos. Não foram para o céu. Na verdade, se ele morreu e foi vencido pela morte, ele não é o Messias. Ele não é o escolhido de Deus. Ele não é o Salvador do mundo que disse ser. Ele não é aquele a quem João Batista preparou o caminho, que veio para tirar o pecado do seu povo, para livrar o seu povo das consequências desse pecado. E ainda os que dormem, diz Paulo no verso 18, perecem em Cristo. Então vem esse versículo magnífico, né? Maravilhoso, poderoso. Deus usando da eloquência e dessa construção sapiencial de Paulo para dizer, acompanhe comigo na sua Bíblia, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que conclusão magnífica, né? É Paulo se voltando para essa crença de que o inferno é aqui, o céu é aqui, tudo acaba aqui. E Paulo agora se volta para a igreja, lembremos que ele está escrevendo para a igreja de Corinto e diz: é sério que vocês estão sendo levados por essa lorota, por esse engodo, por essa mentira, de que tudo se resume a esta vida? É isso que vocês querem? É esse tipo de esperança que vocês querem para a vida de vocês? Que tudo se resume a esta vida? Olha, eu lamento que vocês cheguem a essa conclusão, porque aqueles que acham que a esperança em Cristo se resume a essa vida, é uma esperança infeliz, é uma esperança miserável, é uma esperança limitada, é uma esperança que já nasce morta. Que esperança há nessa vida, irmãos? Que esperança há nessa vida? É por isso que eu acho muito coerente a visão escatológica de que as coisas só vão piorar, irmãos. Não vai melhorar nada, não. Não alimenta a esperança de que as coisas vão melhorar. Ah, nós vamos experimentar um tempo de paz. Vai não. Ah, nós vamos esperar um tempo de bonança e de falta de perseguição entre os cristãos. Rapaz, eu acho que vai não também. Ah, as guerras vão diminuir com o passar do tempo. Nós iremos alcançar um nível de civilidade. Não vai não também. Não vai também não. Ah, iremos encontrar, experimentar um tempo de amor. Não, também não iremos não. Os índices de criminalidade só irão subir, de assassinato também, de violência mais ainda. Os homens serão maus, irão de mal a pior. Pais irão se levantar contra filhos e filhos contra pais, nação contra nação. É nesse mundo que nós queremos colocar a nossa esperança? Irmãos, essa mensagem de Paulo é extremamente atual e é para mim e para você. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde? Na formatura, no casamento, na aposentadoria, no carro novo, nas conquistas, nos bens, nas posses, no diploma, no dinheiro. Tudo isso é passageiro, irmãos.
Tudo isso está fadado a ser roubado, a ser destruído. O nosso olhar não pode estar focado neste mundo, irmãos. Porque não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo. A Bíblia diz que nós somos como peregrinos nesse mundo. Você sabe o que é um peregrino, né? É um andarilho. É um indivíduo que ele está ali, mas ele não pertence àquele lugar. Irmãos, nós precisamos pensar mais no céu. Precisamos olhar mais para o céu. Precisamos desejar mais o encontro com o Senhor. Muitas vezes a nossa vida é tão angustiante porque a gente está olhando demais para este lado da eternidade, irmãos. Porque a nossa esperança, que até é em Cristo, se limita às coisas dessa vida, desse mundo. Há um futuro melhor, há uma manhã melhor, a melhorar a condição do casamento, a condição financeira, a melhorar a saúde. E eu não estou dizendo que as melhorias não possam acontecer, que as bênçãos não virão deste lado da eternidade. Elas vêm, nós temos recebido-as. Mas elas são passageiras, são limitadas, são efêmeras, são oscilantes. Se a nossa esperança em Cristo, irmão, se limita às coisas desta vida e deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ei, preste bem atenção. Se sua vida tem sido uma vida infeliz, se você tem experimentado mais a infelicidade do que a felicidade, talvez esteja na hora de olhar mais para a glória celeste. Olhar mais para o mundo por vir. Ter mais esperanças escatológicas, expectativas escatológicas. Olha, não sei vocês, mas deixe-me compartilhar algo pessoal, e eu não costumo fazer isso. Mas sabe, irmãos, às vezes olhando para as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos nesse mundo, e a perspectiva ruim, quanto mais se aproxima a volta de Cristo. Eu não sei você se já teve esse sentimento, se você nunca teve, eu desejo que os irmãos tenham. Às vezes eu sou tomado por um desejo tão grande de estar com o Senhor. Você já sentiu isso? E veja, isso não tem nada a ver com o desejo de morte, com suicídio, tem nada a ver com isso. Antes que alguém pense, né? Mas é um desejo ardente, assim, quase que gritante: Senhor, volta logo, Deus. E como seria bom se fosse hoje, agora, que esse culto nem acabasse. Nós precisamos, irmãos, ser tomados por esse desejo, por essa saudade desse lugar que a gente não conhece ainda, mas sentimos-nos como parte dele, porque de fato somos. Como é triste, irmãos, ver como muitas vezes o nosso coração é até tomado por esse sentimento de querer que algo aconteça, mas é algo que faz parte deste mundo, é um desejo ardente de que o filho nasça, de que o casamento chegue, de que a promoção venha, que a cura chegue, que a formatura. Irmãos, tudo isso é muito passageiro, irmãos, é só vaidade, vaidade, como diz o profeta. Quer encontrar a felicidade? A verdadeira felicidade, olhe para a esperança que há da ressurreição do nosso corpo. O dia em que nós iremos ressuscitar com um corpo que não vai ter mais artrite, artrose, pressão alta, dor de dente, dor de cabeça, não é? Um corpo que não será mais limitado, nem tentado pelo pecado. Um corpo glorificado, assim como o de Cristo, assim como o do Senhor. E é porque Ele ressuscitou que nós podemos ter essa esperança que iremos ressuscitar também. Irmãos, o meu desejo nessa manhã não é outro, e é a aplicação única que eu trago, é que você tenha o seu coração tomado por esse desejo de estar com o Senhor, por esse desejo da volta de Cristo, por essa esperança viva que vem por meio da ressurreição em Cristo Jesus. Porque Ele de fato ressuscitou. Nós cremos nisso. E essa também é a nossa esperança. De que um dia estaremos com Ele. Contemplando face a face. Neste lugar onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, nem luto. Porque diz o Senhor, diz a Escritura, essas coisas já passaram e tudo se fez novo. Vamos orar a Deus. Coloque-se de pé, vamos falar com o Senhor nesta hora. Ó Deus, enche a nossa esperança e o nosso coração da Tua palavra e da verdade deste Evangelho,
revelada a nós, Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque não vivemos neste mundo sem esperança, como vive este século e aqueles que fazem parte do Deus desse século. Mas nós vivemos com base na esperança viva que é o Senhor. Não, Deus, nós não cremos que tudo acaba aqui. E não queremos viver como se tudo acabasse aqui. Queremos, Deus, estar com os pés neste mundo, mas com a mente e o coração na glória celeste. Ó Deus, que possamos entender que estamos aqui de passagem, Senhor. E que possamos sim, nesse tempo que aqui estamos, agir com responsabilidade, com dedicação e com empenho, dentro de tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazermos. Das coisas mais simples às mais complexas. Mas que possamos não perder de mente, não perder de vista, que a nossa esperança em Cristo está na glória por vir, na ressurreição do corpo, na vida eterna, Deus. Que o Senhor nos encha desta esperança, enche o nosso coração deste desejo de estarmos com o Senhor e termos vida santa e pura, Deus, preparando-nos para este momento. Rogamos que assim o Senhor nos instrua, nos abençoe e derrame, Deus, da tua graça sobre nós. É em nome de Cristo que te oramos. Amém. Vamos orar, então, encerrando este culto ao Senhor, colocando-nos diante dEle em oração. Deus, agora rogamos também que o Senhor nos dê um dia de paz, abençoe a nossa escola bíblica dominical, nos leve em paz também, logo após ela, para o nosso dia de descanso e em Tua presença, e que o Senhor nos instrua, Deus, a vivermos vida santa e piedosa diante de Ti. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.